Estou retornando com o Em Comum e o assunto agora é um assunto bastante interessante, até porque muitas empresas ainda não atentaram para o fato de que poderão gastar muito indenizando o empregado, o funcionário, por não aplicar o que o Ministério do Trabalho exige. Então, uma das novidades, vamos dizer assim, em relação ao empregado, ao funcionário, são as doenças por movimento repetitivo. Não é uma das novidades, não. Essa doença já existe desde a década de 80, começaram a estudar, geraram várias indenizações altíssimas, mas muitas empresas ainda não atentaram para esse fato. Eu estou aqui com o fisioterapeuta David Mello, ele é especialista em ergonomia. Ergonomia. É o nome certo, né? O que é ergonomia, David? Ergonomia, ela é uma ciência que estuda o ambiente de trabalho das empresas, né? A ergonomia ela está presente no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, no nosso lazer. Mas na empresa a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção, porque se a gente for ver, durante as 24 horas do dia, a gente leva aproximadamente 8 horas no nosso trabalho. Então, no trabalho é o momento que a gente dedica a nossa maior atenção. Fica ali focado no que a gente tem fazendo, o nosso sustento, né? Então, dependendo da atividade, a gente está exposto a desenvolver uma doença do trabalho. E entre essas doenças do trabalho, as mais conhecidas quais são? As tendinites, bursites, lombalgias, né? Sendo que todas essas doenças, quando desenvolvidas no trabalho, a gente usa uma nomenclatura mais generalista para descrevê-la, que são as famosas LEA e DORT. Agora é DORT, né? Mudou agora. Agora se hoje em dia, como DORT, né? DORT é como é que se fala DORT? DORT, D-O-R-T. Significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. São todas aquelas doenças que a gente pode adquirir no nosso sistema músculo-esquelético. Ou seja, que estão compreendendo os músculos, tendões, articulações, tudo ligado ao nosso movimento. A primeira classe trabalhadora onde se identificou esse tipo de doença foi a classe dos bancários, né? Isso, muito bem. Os bancários, devido às suas reivindicações na década de 80, foram os primeiros a conseguir provar e relatar esses sintomas, né? Sendo que logo em seguida outros trabalhadores começaram também a saber o que eles estavam sofrendo e saber buscar por seus direitos de saúde do trabalhador, né? Foi a partir desse momento, né, em meados de 1990, que o Ministério do Trabalho ele regulamentou uma norma regulamentadora, ou seja, na nossa Constituição existem 33 normas regulamentadoras, sendo que aqui trata de ergonomia, é a NR17. Então essa NR17, ela vai dar todas as indicações das empresas que devem fazer essa prevenção. E desta forma, a empresa que valoriza a ergonomia, ela vai estar buscando implantar uma qualidade de vida em seu ambiente de trabalho. Um trabalhador que já possa estar com uma LER a um estágio mais avançado. E às vezes um funcionário altamente dedicado ao seu trabalho, né? Porque muitas vezes os trabalhadores eles têm receio até mesmo de falar no setor do RH, falar no setor de medicina ou de enfermagem no trabalho, eles acabam escondendo aqueles sintomas que eles estão sentindo. E muitas vezes, quando eles relatam, o caso já está muito grave, porque eles têm receio de perder o emprego, de perder sua promoção. Então, eles vão guardando-se para esse o problema vai se agravando. E vai se agravando, e quando vê uma bomba, estoura e a empresa vai ter que indenizar aquele funcionário, aquele seu filho que infelizmente pode ter tido esse... Engraçado não, é muito interessante que no Japão eles têm uma série de programas, né, de normas para a proteção do funcionário. Tanto que vai o filho, aí depois vai o avô, todo mundo trabalhando dentro da mesma empresa. Né? Porque tem esses programas, essa preocupação, né, em relação ao funcionário, né? Que no Brasil as pessoas não têm essa preocupação, né? Agora que com
com o poder do Ministério do Trabalho fiscalizando as empresas, eles estão... E da Previdência Social também, porque a Previdência Social, ela criou mais uma forma de punir as empresas que não fazem essa prevenção. Aplica esses programas. Ela criou uma lei que se chama FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Aquelas empresas que não previnem esse problema, elas agora, quando tem esse funcionário afastado, ela devolve esse trabalhador para a empresa para que ela o recoloque no seu trabalho e ele continue trabalhando, porque como a Previdência Social está superlotada de pessoas aposentadas por invalidez, então quem adoece esse funcionário tem que tomar conta dele, para que haja um equilíbrio na balança do governo. Né? A empresa que vai absorver a empresa que vai ter que cuidar e prevenir esse acometimento no seu trabalhor. E quais são as soluções que os fisioterapeutas do trabalho podem implementar na empresa? Primeiro, fazer esse estudo ergonômico. Segundo, a empresa aprovando, tendo a aprovação da alta gerência, implantar um programa de comitê de ergonomia, em que nós vamos instruir a alta direção, os gerentes, os chefes de produção, para que os trabalhadores passem a ter uma melhor consciência da sua postura, né, da sua condição de trabalho. E outras soluções também, dependendo da atividade da empresa, dependendo do número de funcionários, dependendo do movimento crítico, a empresa poderá adotar uma ginástica laboral, que ela já é muito difundida e conhecida. Eu ia te perguntar, a ginástica laboral, ela ajuda a prevenir. Ajuda a condicionar o sistema músculo-esquelético para que melhore a circulação sanguínea, ou dando uma motivação para trabalhar, porque naquele momento a pessoa descontrai, tem a oportunidade de fugir um pouquinho daquela rotina diária do trabalho, não é? E outras medidas também que a empresa pode tomar é implantando um ambulatório de fisioterapia dentro da empresa, porque desta forma, aqueles casos de uma possível Leo-Dort que já estão no estágio mais avançado, a empresa vai buscar cuidar do seu funcionário lá dentro, evitando com que o seu funcionário saia do trabalho e vá para uma clínica lá no centro da cidade. Ele já sendo tratado lá dentro, ele perde muito tempo e um dia de trabalho, e sobrecarrega os outros funcionários da linha de montagem. Ou seja, numa linha que tem 10 funcionários, 2 vão fazer a fisioterapia lá fora, ou seja, aqueles 8 que ficaram vão ter que fazer a função deles e mais a dos outros, gerando aquele sobrecarga de trabalho. E a dica é, então, para as grandes empresas, para as empresas, é investir na ergonomia, né? E na fisioterapia do trabalho, para que lá no futuro você não venha perder um funcionário muito bom, dedicado à empresa, uma pessoa que trabalhou e que até tem medo de chegar na RH e falar que está com uma doença, com medo de ser demitido, né? Isso. Com medo de ser demitido, e às vezes a pessoa tem aquele carinho muito grande pelos donos da empresa, pela família da empresa, né, pelos colegas. E acaba, às vezes, se prejudicando. Mas um certo momento vai ter que recorrer à justiça. Isso. Então a dica para as empresas é investir em fisioterapia do trabalho. Obrigado, muito David, obrigado pelo nosso bate-papo informal aqui no Incomum. Daqui a pouco eu volto, tem mais Incomum